Práticos, e aí? Tudo bem? Eu sou Caroline Alves e esse aqui é o meu Liverso. No vídeo de hoje a gente vai falar da minha última leitura, Contra Todas as Probabilidades do Amor. Foi publicado pela Faro Editorial, é de uma autora chamada Rebecca Crane. Ai, gente, eu tenho que contar pra vocês rapidinho. Eu postei no meu Instagram, né, logo que uma página aqui, que é sensacional do livro, e marquei. Ai, que bonitinha, ela curtiu. A Faro republicou, então essas pequenas coisas me deixam super feliz. Mas, bom, vamos falar do livro. Eu sempre falo pra vocês que eu geralmente pego o livro sem ler, né? Eu não leio a parte de trás, eu geralmente não leio orelha, eu não procuro sinopse pra ler, eu geralmente pego o livro, gostei da capa, acho que eu vou ler esse hoje, sem saber se ele vai ser romance, se ele vai ser terror, se ele vai ser drama, eu geralmente só olho a capa e sinto, né? Acredito muito nesse negócio de energia, então eu vou lá, pego na minha estante e falo, esse que eu vou ler hoje. E foi assim que aconteceu. Tanto que quando eu comecei a ler, cara, eu não tava entendendo do que tava falando, foi meio desgastante, assim, meio. Ai, mas eu falo que livro é surpreendente, né? Parece que você tá entediada e na página seguinte dá uma reviravolta que você não consegue parar. E olha que eu achei ele grossinho. Então, quando eu não tava assim tão feliz, eu falava, nossa, que saco, vai demorar pra eu terminar. Mas, cara, eu não consigo dizer pra vocês em qual momento que dá esse estralo que o livro passa a valer muito. Porque até as partes entediantes depois fazem sentido, né? É isso que eu gosto nos livros. Bom, eu também não observo capa, né? Já falei isso pra vocês em outros vídeos. Então aqui mais ou menos, né, se a gente parar pra ser bom observador, a gente já vê um casal, uma barraquinha de acampamento, então a gente já subentende que passa num acampamento. Se você é detalhista e olha essas coisas, que não é o meu caso. Bom, então eu vou passar pra vocês rapidinho o que é essa história e depois eu falo um pouquinho mais do que eu achei do livro. Bom, essa história se passa num acampamento, tá? Por falta de uma palavra melhor, vamos se dizer que é um acampamento para regenerados, né? Na verdade, é um acampamento que busca ajudar jovens que tem problemas. Então, quem conta a história mesmo é uma personagem principal, que é a Xander. Eu não vou falar pra vocês qual é o problema dela, porque segundo ela, ela só tá no acampamento porque os pais a matricularam. Então eu acho isso sensacional até que a gente descobre de fato o que aconteceu. Mas ela tem três amigos que, antes de eu vir gravar, eu fiquei pensando se eles eram coadjuvantes, mas eles são tão especiais e as histórias são tão importantes para eles como indivíduo, mas também para Xander, que eu acho que eles também são os nossos mocinhos e mocinhas, que é o Grover, a Cassie e o Beck. Tem outros personagens que aí realmente eu acho que são coadjuvantes, que é a Hannah, a Dory, a Mads, que são personagens coadjuvantes, mas que também são importantes a seu modo, sabe? Então, assim, cada um deles tem um problema e eles passam o verão nesse acampamento com a intenção de tentar compreender, de se encontrar, com a intenção de melhorar, de conseguir enxergar para si, de descobrir quem eles são como pessoas, de encarar a realidade daquilo que eles estão passando. Então, assim, é um acampamento mesmo com sessões de terapia, com trabalho em equipe. Eu fico pensando se isso existe de verdade. E aí eu me peguei lembrando que na época que eu era jovem, a gente ia num grupo de jovens, numa associação desportivas que tem aqui na minha cidade, e que tinha um acampamento assim. Lógico, não era com esse objetivo, né? Esse acampamento, mas eu fiquei pensando que o quanto esse acampamento me ajudou. Quanto ele me curou de algumas coisas sem eu saber que precisavam ser curadas, né? É legal. Eu não vou contar pra vocês a história assim, a Hannah tem problema de tal, a Cassie tem problema tal coisa, o Grover tem. Não, porque eu acho que descobrir com eles é importante. Eu acho que a construção do livro é sobre isso, sabe? Até a página 189, que tem um pouquinho
relações mais quentes. Apesar da autora não ter entrado em detalhes da relação, ele tem. Então, eu acho que cabe a cada pai, a cada mãe avaliar se vale. Então, pai ou mãe que está assistindo, vai lá, vai direto lá na página 189, dá uma lida ali e mais algumas páginas para frente, para vocês avaliarem se podem ou não os filhos de vocês lerem. Mas eu acho que é um livro muito interessante para esse pessoal de adolescência, sabe? Dos 13 aos 17 anos, que tá passando pelaquela fase de transição, que acha que só eles são sofridos. Eu acho assim, que a minha dor, ela é tão grande quanto a dor do outro. Mas às vezes a gente tem que olhar que realmente a dor do outro talvez seja maior que a nossa. O livro, ele não faz uma competição de quem sente maior dor. Eu acho que isso foi o mais legal da escrita dessa autora. Eu fiz várias e várias. Eu rasurei meu livro. Porque, cara, tem coisas, sabe, assim, ó. Eu vou fazer pra vocês depois um vídeo pra convencer vocês a lerem só com as frases do livro, que me marcaram muito, assim. O caso da Zander em específico, o motivo real dela tá ali, o que que ela passou pela vida que judiou dela a ponto dela se perder, bate muito em mim, né? Tem muita relação com algo que aconteceu dentro da minha vida.